Maza está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Maza. Obrigado aí pela sua participação. Maza, tá vendo aí as declarações? Vimos ali esse anúncio do presidente Donald Trump sobre essa taxação. O Eduardo Bolsonaro disse há poucos dias, né, que viriam mais novidades sobre isso. Acho que ele estava mesmo sabendo que viriam isso. Ele deve estar comemorando essa taxação de 50%. Eu estou vendo mensagens aqui também de muitas pessoas nos acompanhando, comemorando essa taxação de 50% sobre o Brasil. Enfim, e aí eu te pergunto, o governo Donald Trump, talvez a oposição, o bolsonarismo, está entregando de bandeja para o presidente Lula a bandeira do nacionalismo? É por aí? Opa, boa noite, Tardan, boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Será que eles estão comemorando, Tardan? Vamos lembrar que o que o Eduardo Bolsonaro estava pedindo e articulando e anunciando que estava fazendo não foi isso não, né? Não é bem por aí. O que o Eduardo Bolsonaro queria era o enquadramento do Alexandre de Moraes dentro lá da lei Magnitsky, que gera implicações ali para o ministro do STF e algum tipo de reprimenda ao judiciário brasileiro. Agora, uma taxação na cabeça de todos os brasileiros de 50%, que praticamente inviabiliza, né, a situação de comércio exterior com o nosso segundo melhor, né, parceiro internacional. Eu não sei se era exatamente isso que o Bolsonaro queria, não. Inclusive, nas últimas semanas e meses, você lembra, né, Tardan? Eu falei aqui algumas vezes que eu ainda acho isso, que o Eduardo Bolsonaro tem muita pouca relação de causa e efeito com isso, né? O Trump, na verdade, usa ali essa questão do Bolsonaro como um ativo político para pressionar o Brasil a mais, né? A gente vive uma situação muito sui generis do que tem no resto do mundo, né? No resto do mundo teve essa questão das tarifas por uma questão puramente econômica, né? No Brasil ganhou-se esse componente político aí e o Bolsonaro, a situação dele, o julgamento dele, virou um ativo para o Trump pressionar. Do mesmo jeito que o Trump usou aquela invencionice lá sobre massacre de fazendeiros brancos na África do Sul para pressionar a África do Sul na guerra tarifária que eles travaram ali no início do ano, agora ele usa essa questão do Bolsonaro. Então você lembra que a gente falava aqui, né? O Eduardo Bolsonaro tem muito pouca relação com isso aí. Na verdade, isso é pela questão do BRICS, a soberania, o Brasil ali de alguma forma, ao se juntar com o BRICS, falar em desdolarizar os negócios dos países, eles estão confrontando a hegemonia americana. Quando a gente falava isso, os bolsonaristas debochavam, né? Diziam, olha aí, não sei o quê. Veja o comentário que acabou de soltar, não tem 15 minutos, eu estava vendo aqui, o Eduardo Bolsonaro falando, olha o que deu na aventura do BRICS, do Lula, ou seja, até o Eduardo Bolsonaro não está colocando na conta do que ele está fazendo nos Estados Unidos nos últimos meses. Ele está ele mesmo colocando na conta do BRICS, né, da atuação do Lula ali para desagradar formalmente. Ou seja, na minha avaliação, os próprios bolsonaros viram que eles não ganharam o que eles queriam. Eles militaram por sanções ao Alexandre de Moraes e trouxeram aí um impacto na testa de todo santo brasileiro. Acho que vocês conversaram com alguém agora há pouco a respeito desse assunto, mas pode ter um efeito devastador na economia. Vai ter pobreza, vai ter desemprego, vai ter empresa fechando, gente com muito dinheiro perdendo muito dinheiro, né? Aqui no Ceará mesmo, a gente tem um mercado muito dependente ali, principalmente na indústria do aço, né? A gente tem distribuidora da ArcelorMittal aqui na siderúrgica do PC, o aço cearense, uma empresa que estava se recuperando, atingindo ali bons índices econômicos nos últimos anos. Tudo isso está muito colocado a perder, porque o grande parceiro era lá, o Porto de Santos, em São Paulo também, né? Você tem vários lugares aí, Minas Gerais também, lá com o Zema, que botava bonezinho de Make America Great Again, muita empresa ali vai fechar a porta e muita gente vai ser colocada na rua. Será que era isso que esse pessoal estava querendo? Então eu acho que a gente está numa situação muito sui generis, é muito diferente das outras guerras tarifárias, né? E aí tem essa questão, né? De uma forma você tem razão quando você fala. De certa forma, entregar um pouco de bandeja para a oposição, sim, porque tirando aquelas pessoas que são apoiadores incorrigíveis do Bolsonaro, eu acho que na hora que isso começar a ter efeito no bolso e na vida do brasileiro, vai ser muito difícil, né? Alguém conseguir convencer alguém que a culpa é do Lula, né? Quando está claramente ali citado o Jair Bolsonaro como a razão pela qual a gente vai ter que pagar ali. Eles vão ter que pagar, mas a gente sabe que na balança, no final das contas, o prejuízo vai ser maior para o Brasil. O Brasil depende muito mais de vender os seus produtos para os Estados Unidos do que vice-versa, né? Isso é um fato. Às vezes você escuta bolsonarista falando isso como se isso fosse bom, né? O cara fala isso aí pagando de garotão. A gente depende mais dele, sendo que não, isso é um fato econômico óbvio. O bizarro é ter gente que nessa disputa aí, em troca de tentar chantagear por uma libertação do Bolsonaro nos processos que estão correndo na justiça, vale a pena quebrar o Brasil, né? Prejudicar o próprio interesse americano frente ao estrangeiro, né? Enfim, tempos bizarros.